Os primeiros números da disputa pelo governo de Santa Catarina, em 2026, já começam a desenhar um cenário bastante claro. Há um nome que aparece em posição de ampla vantagem, mas a configuração da corrida ainda muda de acordo com quem entra no jogo. E é justamente essa comparação que ajuda a entender onde a liderança está consolidada e onde ainda existe espaço para disputa. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Quem você acha que hoje chega mais forte nessa corrida pelo governo catarinense? Nas simulações testadas até aqui para o governo de Santa Catarina, Jorginho Melo aparece como o nome mais forte da disputa, liderando com ampla vantagem em diferentes composições apresentadas ao eleitor. Em uma primeira projeção, Jorginho Melo, do PL, aparece com 49,4% das intenções de voto. Bem atrás, João Rodrigues, do PSD, registra 21,4%. Na sequência, Gelson Merizio, do Solidariedade, marca 13,8%, enquanto Marcelo Brigadeiro, da Missão, aparece com 5,7%. Marcos Vieira, do PSDB, registra 1,6%. Nesse levantamento, os votos em branco ou nulo somam 5,2%, e os que não sabem chegam a 3%. Esse primeiro retrato já mostra uma vantagem bastante expressiva de Jorginho Melo, muito próximo da marca de 50%, enquanto os demais nomes aparecem em um patamar bem abaixo. Quando a composição muda, o quadro principal praticamente se mantém. Jorginho Melo segue na frente com 49,9%, praticamente repetindo o desempenho anterior. João Rodrigues aparece com 20,9%, enquanto Décio Lima, do PT, entra no cenário com 19,6%, encostando na segunda colocação. Marcelo Brigadeiro mantém 5,7% e Marcos Vieira aparece com 1,3%. Já os votos em branco ou nulo caem para 1,1%, e os que não sabem ficam em 1,5%. Na comparação entre os dois quadros, o dado mais importante é a estabilidade da liderança. Jorginho Melo se mantém praticamente no mesmo patamar em ambos os cenários, o que indica uma base eleitoral bastante sólida neste momento. A principal mudança aparece logo atrás dele. No primeiro desenho, João Rodrigues tem uma segunda posição mais confortável. Já no outro, com a entrada de Décio Lima, a disputa fica bem mais apertada, mostrando que o cenário muda mais na perseguição do que na liderança. No conjunto, a pesquisa indica um quadro em que Jorginho Melo larga como favorito claro, enquanto os demais nomes ainda disputam quem conseguirá se consolidar como principal alternativa ao atual líder. Ou seja, a liderança parece hoje mais definida do que a disputa por quem realmente conseguirá confrontá-la ao longo da campanha. E se em Santa Catarina o cenário mostra uma liderança bastante sólida de Jorginho Melo, em Mato Grosso a lógica também aponta um nome à frente, mas com um desenho um pouco diferente na disputa pelas posições seguintes. Nas simulações testadas para o governo mato-grossense, Wellington Fagundes aparece como o nome mais forte entre os apresentados ao eleitor. Em uma primeira composição, o senador do PL registra 37% das intenções de voto. Logo atrás, Otaviano Pivetta, do Republicanos, aparece com 22%, enquanto Jaime Campos, do União Brasil, marca 20%. Na sequência, Natasha Slessarenko, do PSD, registra 9%. Nesse levantamento, os votos em nulo ou branco somam 8% e 4% não sabem ou não responderam. Esse primeiro retrato mostra uma liderança clara de Wellington Fagundes, mas com uma diferença importante em relação ao cenário catarinense. Aqui, a disputa logo atrás do primeiro colocado aparece mais apertada. Otaviano Pivetta e Jaime Campos surgem relativamente próximos, o que indica uma corrida mais competitiva pela posição de principal adversário. Quando a composição muda, Wellington Fagundes não apenas mantém a liderança, como amplia a vantagem. Nesse novo recorte, ele sobe para 43%, enquanto Otaviano Pivetta também cresce e chega a 25%. Natasha Slessarenko aparece com 12%. Já os votos em nulo ou branco vão para 11%, e os que não sabem ou não responderam chegam a 9%. Na comparação entre os dois cenários, o dado mais importante é que Wellington Fagundes preserva e até reforça sua posição de liderança, mostrando um nível de competitividade consistente. Ao mesmo tempo, a retirada de Jaime Campos da composição reorganiza a disputa
e ajuda a concentrar parte dos votos, especialmente entre os nomes que passam a ocupar o bloco principal da corrida. No conjunto, o que Mato Grosso mostra neste momento é um cenário com liderança mais nítida de Wellington Fagundes, mas ainda com movimentação importante entre os nomes que tentam se consolidar logo atrás. Comparando com Santa Catarina, por exemplo, os dois estados apresentam um ponto em comum. Há um favorito claro na dianteira. A diferença é que, em Mato Grosso, o redesenho da disputa parece impactar mais diretamente o comportamento dos concorrentes na faixa intermediária. Quando a gente olha para os dois estados em conjunto, o que aparece é um padrão interessante. Tanto em Santa Catarina quanto em Mato Grosso, há nomes que largam em posição de vantagem e com sinais claros de força eleitoral neste momento. Jorginho Melo, de um lado, e Wellington Fagundes, do outro, aparecem como lideranças mais consolidadas dentro das simulações testadas. Mas isso não significa que os cenários estejam completamente definidos. Em Santa Catarina, a liderança de Jorginho parece mais estável, enquanto a disputa mais relevante se concentra em quem conseguirá ocupar o espaço de principal adversário. Já em Mato Grosso, Wellington Fagundes também lidera com folga, mas a composição dos nomes testados mostra que a corrida ainda pode sofrer rearranjos importantes dependendo de quem realmente entrar no jogo. Ou seja, os números de agora indicam favoritos claros, mas também deixam evidente que ainda existe espaço político para movimentação, alianças, crescimento de candidaturas e consolidação eleitoral. E é justamente isso que faz dessas disputas algo que ainda merece muita atenção daqui para frente. Agora eu quero saber de você. Se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria para governador? Comenta aqui embaixo.